Declaro abertos os trabalhos desta reunião. Esta é a 30ª reunião extraordinária da legislatura 2017-2020. Agradeço a presença de todos e que nos assistem via Facebook. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Presente. Vereador Antônio Ricardo Albino. Presente. Vereador Helder Márcio de Campos. Presente. Vereador Henrique César Bernardes. Presente. Vereador José Clínio Ribeiro Mendes. Presente. Vereador Jucemar Ribeiro Cardoso. Presente. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, presente. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Presente. Vereador Rodrigo Maranhos Braga. Presente. Solicito ao secretário que seja feita a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 29ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada aos 18 dias do mês de maio de 2020, às 17 horas, no plenário da Câmara, composta a mesa pelo presidente Henrique César Bernardes, vice-presidente Adolfo Cardoso Mendes e o secretário Leonardo da Silva Carvalho. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Projetos em único turno de discussão e votação nominal. Primeiro projeto de lei, número 9/2020, que fixa os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Maria da Fé para a legislatura de 2021 a 2024 e dá outras providências. Projeto de lei número 10/2020, que fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Maria da Fé para o quadriênio 2021 a 2024 e dá outras providências. Terceiro projeto de lei, número 11/2020, que fixa subsídios dos secretários municipais de Maria da Fé para o quadriênio 2021 a 2024 e dá outra providência. Após o parecer favorável das comissões pertinentes, as proposições foram colocadas em discussão e votação nominal, sendo aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra, em mídia eletrônica audiovisual, Câmara Municipal de Maria da Fé, 18 de maio de 2020. Bom, aqueles que estiverem de acordo com a ata permaneçam como estão. Então, a ata aprovada por unanimidade. Essa sessão extraordinária foi convocada para a deliberação dos projetos de lei número 9, 10, 11, 12 e 13 de 2020. Foi protocolado nesta casa, pela Prefeita Municipal, no dia 15 de junho de 2020, as razões dos vetos aos projetos de lei número 9, 10 e 11 de 2020, que fixa os subsídios dos secretários, prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Maria da Fé para o quadriênio 2021 a 2024. Os referidos vetos foram lidos na última reunião ordinária, no dia 22 de junho de 2020. Hoje, pela lei orgânica do município, cabe a nós, vereadores, aprovar ou rejeitar os vetos. Após termos recebido as razões e o parecer emitido pela comissão especial, peço ao secretário que faça a leitura do parecer da comissão especial sobre o veto ao projeto de lei número 9/2020, que fixa os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Maria da Fé para a legislatura de 2021 a 2024 e dá outras providências, para, em seguida, colocarmos o veto em discussão e votação. Fundamentos e argumentos do parecer. Primeiro, o veto ao projeto de lei ordinária municipal é total e tempestivo. Segundo, o veto é total e não traz em suas razões a inconstitucionalidade ou contrário ao interesse público. Nesse sentido, a matéria do veto é regida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, a saber, artigo 55, se o prefeito considerar o projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis contados daquele que o receber, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara as razões do veto. Portanto, negamos e refutamos o veto total da chefe do Poder Executivo Municipal, haja vista não trazer em suas razões nem a inconstitucionalidade, nem o que está ao contrário ao interesse público. Assim, o projeto de lei ordinária municipal está em consonância com a Lei Orgânica Municipal e Constituição Cidadã de 1988. Terceiro, esclarecemos que o projeto de lei ordinária municipal
em apreço, vindo a ser promulgada, traz que seus efeitos iniciarão a partir do 1º de janeiro de 2021, respeitando a vagância da lei, princípio constitucional da anterioridade, conforme consta expressadamente no último artigo do projeto de lei ordinária municipal. Ademais, é sabido e notório o entendimento constitucional e da lei orgânica municipal de não ser possível as alterações dos subsídios para a mesma legislatura. Portanto, negamos e refutamos que o projeto de lei ordinária municipal seja de interpretação dúbia do sentido da vigência da lei, como acima sustentado, como também não há conflitos entre a Constituição Cidadã de 1988, a Lei Orgânica Municipal e a Lei Ordinária Municipal, 1445/2012. Com o projeto de lei ordinária municipal, objeto das razões do veto. No outro giro, a revogação das disposições contrárias, constante, também no último artigo do projeto de lei ordinária municipal, dar-se a partir do início dos efeitos em 1º de janeiro de 2021, objetivando revogar a única lei ordinária municipal 1445/2012, que regulamenta os subsídios secretários municipais, vereadores, prefeito e vice-prefeito, vigente atualmente no município de Maria da Fé para a legislatura e quadriênio 2017 a 2020. Quarto, negamos e refutamos as razões do veto ao projeto de lei ordinária municipal. Quanto a reajustar os subsídios secretários municipais, pode, por ser contrário às vedações do artigo 8º da Lei Complementar 1703/2020, em relação à despesa com pessoal do ente federado afetado pela calamidade pública decorrente da Covid-19. Haja vista o Poder Executivo Municipal ter decretado calamidade pública no município de Maria da Fé, nos termos do decreto 3.930, de 20 de abril de 2020, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela resolução número 5.548, de 21 de maio de 2020, assim obrigando o município a cumprir o determinado na Lei Complementar 173/2020. Portanto, reiteramos que o projeto de lei ordinária municipal está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Cidadã de 1988, como acima sustentado. Decisão dos membros da comissão. Pelo exposto da forma unânime, decidimos pela rejeição total do veto ao projeto de lei ordinária municipal número 9/2020, sendo esse o parecer dos membros da comissão especial. Por fim, determinamos a secretaria dessa Casa Legislativa para fazer a juntada do parecer nos autos do projeto da lei ordinária municipal. É o parecer Câmara Municipal de Maria da Fé, 23 de junho de 2020. Helder Márcio de Campos, presidente da comissão, Jusemar Ribeiro Cardoso, relator da comissão, e Leonardo da Silva Carvalho, vice-presidente da comissão. Bom, após a feita a leitura pelo nosso secretário do parecer da comissão especial, eu passo a palavra aos vereadores para a discussão sobre o projeto de lei número 9, 2020, para depois colocar ele em votação. Então, a palavra está aberta. Os membros da comissão que quiser se colocar, a palavra está aberta. Vereador... Sobre o 9 já? Isso. O projeto 9? Isso, projeto 09, que é o primeiro projeto que foi lido agora aqui. A palavra está aberta. Vereador Samar, pode quiser falar alguma coisa, a palavra está aberta, vereador. Primeiramente, boa noite aos colegas vereadores, pessoal que nos acompanha. O projeto 09, que se refere ao subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, a gente tomou como base, desde o início aqui, em reuniões, em conversa, e que ajudou a elaborar o parecer da comissão. A comissão, como eu faço parte da comissão permanente de Legislação, Justiça e Redação, eu fui designado para fazer parte da comissão, né, que avalia o veto quanto ao parecer do projeto 09. O veto, né, dado pelo Executivo. Esse parecer a gente levou em consideração as razões que ela nos enviou, analisando tudo, e eu fiz um resumo, né, como relator, que foi lido ali agora, já fundamentado, todo feito pelo jurídico, mas o resumo eu fiz em consonância com a lei, de acordo com o que ela, né, enviou como as razões desse veto. Agora, o que teria a ver isso com
o projeto 09. O projeto 09, que é em relação ao subsídio dos vereadores, eu me coloquei aqui na reunião anterior, na aprovação desses projetos, que eu sempre manifestei interesse nesse âmbito. O vereador, né, quando eu pleiteei o cargo, quando eu me candidatei, eu me posicionei em vários pontos. Em vários pontos, transparência, economia, né, o princípio da economicidade, e todos eles assumi esse compromisso e cumpri desde o início. Por isso eu posso falar aqui com orgulho. Falei aquele dia, o vereador Rodrigo, quando assumiu a presidência, eu deixei, né, para ele esses compromissos que eu tinha, expus para ele, expus para os colegas vereadores, compromisso com transparência, com economia, e todos foram colocados em prática. A transparência, está aí a transmissão agora, né, que já foi colocado. O presidente, né, que veio depois, o vereador Henrique, também eu já expus para ele essa questão da adequação dos vencimentos dos vereadores, né, do Poder Legislativo Municipal, não desmerecendo ninguém. Porque nas razões, né, e na justificativa da chefe do Executivo, ela diz que, né, entre inúmeros lá, que a gente não pode desmerecer o trabalho. Esse fato a gente está reduzindo em 25%, já mostra a nossa ineficiência. E não enxergo desta forma. A gente vê, em contato com o público, o anseio da população, o ajuste dos poderes quanto à remuneração. Sempre ouvi isso, em sua maioria, sempre consultei os populares para exercer esse pensamento e agora colocando em prática. Então, nunca foi segredo para ninguém que eu sempre deixei claro isso daí. Numa das razões do veto, ela diz que é a segunda vez que ela veta um projeto da Câmara, que o primeiro era quanto ao aumento dos funcionários da Câmara. Eu aprovei esse reajuste, né, uma revisão salarial que todos têm direito anualmente, é a que faz a revisão que faz do salário mínimo. E por quê? Porque essa casa aqui, bem administrada, ela tinha condições. Então não tinha por que eu não aprovar o reajuste, a revisão salarial dos funcionários da Câmara. Inclusive o veto dela foi tendencioso, da primeira vez, que dava a entender que o veto era aumento para os vereadores. A gente já discutiu isso em outras vezes aqui, que não era verdade. A revisão salarial era dos funcionários, dos 4 funcionários, por direito deles, e não tinha como a gente negar, porque tinha orçamento. Agora, não foi dado, foi vetado, enfim, foi outra história. E dessa vez ela veta alegando que tem que se economizar, né, de várias formas. E eu fiz a minha parte aqui. No primeiro biênio, enquanto secretário, eu tomava ainda água aqui, porque né, razão de ler bastante, e depois disso, todos aqui são testemunha que eu economizo o que eu posso. Não uso nada, evito o que eu posso. Inclusive, até água aqui eu não bebo. Então, em termos de economia aqui, eu cumpri a minha parte. É simbólico, mas eu cumpri com a minha parte. Outros comentários, por exemplo, que se a gente acha que não deve, ou não merece esse salário, por que não devolveu? A gente ouviu comentário, inclusive, de pré-candidatos a vereador. E uma dos pontos que a gente tem que estar atento é quando a gente vai pleitear um cargo, a gente tem que estar atento às funções, como as coisas funcionam, o que a lei diz, porque isso aqui é uma casa legislativa, fazer parte disso aqui é respeitar a lei. Lei que, inclusive, a gente aprova. Então, a lei não permite isso, mas ela permite que seja doado. E isso eu fiz. Fiz muito, ninguém sabe e ninguém fala. Por quê? Porque é uma condição que eu expus. Toda vez que eu dou, nunca ninguém viu uma doação minha assinada. Eu não assino e peço para a pessoa não contar, porque não é de cunho político. E estou falando por mim, justificando o porquê, né, disso. Se foi doado ou não, né, não tem nada assinado, mas foi. Então, isso também não vem ao caso de impedir o meu objetivo aqui. Então, quanto ao vencimento, a gente tem que votar para a próxima legislatura, explicamos bastante aqui. A gente viu, inclusive, o próprio relatório dela ser tendencioso. Nos devolveu as razões com perguntas. Não se faz isso, o Executivo não se devolve as razões para o Legislativo com perguntas. O Legislativo questiona, o Executivo
manda as informações. Aí ela pergunta, como nós fizemos uso disso daí, por que os outros não terão direito? Nós estamos ocupando esses cargos atualmente e recebemos esses salários. Então, por que os próximos que serão eleitos não poderão? Olha, gente, a gente está passando por uma pandemia que agravou mais ainda a situação. Todos estão sofrendo com isso daí. Para o próximo ano, né? Para esse ano já há uma redução na arrecadação em todos os setores, e para o ano que vem não é diferente. O que forçou mais, nós estamos agindo com responsabilidade. E uma vez que a gente propõe, a gente tem que aceitar essa redução. Eu aceito. Uma vez que você propõe, você tem que aceitar. Eu aceito. É um remédio amargo, quem está no céu não quer descer para o inferno, mas eu aceito. Porque fácil não é mesmo. Por isso que poucas câmaras a gente vê tomar essa decisão aqui. É polêmica, é amargo, mas tem que ser tomada. Com essa história aí nunca vai haver redução. Eu não gosto muito do termo redução, como eu sempre deixei claro aqui, a adequação ao momento de pandemia e à realidade do município. Porque, como o vereador Rodrigo, né, expôs a opinião dele desde o início, criar parâmetros, fazer uma análise, um estudo, arrecadação nos municípios vizinhos, tudo isso foi feito. Eu respeitei cada opinião que, quando eu consultei os colegas, opiniões diversas, alguns já acataram, como o vereador Leonardo foi o primeiro, outros ficaram indecisos, a gente foi conversando, foi desenvolvendo esse assunto. Eu trouxe como exemplo o salário dos professores, que é praticamente 1/3, o piso salarial de 1.764, se eu não me engano, o piso salarial do professor, que eu tomei como referência, R$ 1.764 o piso salário do professor, enquanto do vereador é R$ 4.283. Então, é uma comparação que eu fiz que eu considero desleal, porque, como eu já falei por muitas vezes aqui, todos estão sentados que graças a um professor. Bom, isso foi só um parâmetro. Eu ainda brincava nas ruas, né? O do vereador tem que ser o mesmo do professor, menos R$1, que é para ele lembrar que, sem o professor, ele nunca, jamais vai ocupar aquela cadeira. No mínimo, né, que tem que se ter aqui ser alfabetizado. Então, parabéns aos professores, que agora estão se reinventando aí, se desdobrando mais uma vez e mostrando porque são merecedores de muito mais do que isso. E os vereadores não que não sejam, mas, né, temos que agir com responsabilidade aqui. E nunca será reduzido se alguém tomar atitude. Eu, desde o início, deixei aqui a minha opinião. Como falei aqui, respeitando a dos demais, mas a minha sempre foi essa. Então, quanto ao projeto 09, que é a da redução de 25% dos vereadores, eu sempre fui, né, um defensor disso daí. Se pudesse ser em janeiro, teríamos entrado em janeiro de 2017. A lei não nos permite. Esclarecendo novamente para a população, não nos permite. Permite que seja doado. Acredito que a maioria aqui tenha feito isso. Inclusive, em conjunto, fizemos também muitas doações, que, inclusive, não assinei. Os demais, não sei. Falo por mim. Então, é ruim ver comentários de cidadãos, principalmente de pré-candidatos, falando coisas inverídicas, primeiro, inverídicas, segundo, não fundamentadas, mostrando desconhecimento às leis. Não que a gente saiba tudo antes de entrar aqui, a gente aprende muito, mas, no mínimo, antes de falar, tem que se pesquisar. Antes de expor em redes sociais, tem que pesquisar, porque são falas tendenciosas, com o objetivo de denegrir a imagem. O objetivo aqui, o interesse, é popular, é a redução, é a adequação. Não precisa ficar, né, de picuinha, de bobeira, que já mostra para que vem, para a próxima eleição. Enfim, para repensar. Não sei o que os demais, né, têm a dizer sobre isso daí. Se cada um quiser expor a sua forma de pensar, né, o que a gente comentou bastante, falo por mim, né, não por eles. Aí, desse projeto 09, por enquanto, é isso. Nos demais, tem mais alguns pontos para trazer aqui de nossas ações. Só isso por enquanto. Obrigado, vereador, pelas palavras. Agora eu passo a palavra ao vereador Helder, também, que faz parte da comissão. Por favor, vereador. Boa noite a todos. Boa noite, nos acompanham pelo Facebook. Boa noite, colegas. Só complementando as palavras do Semar, que já falou quase tudo. A gente reuniu bastante, a gente fez comparativo, até o Rodrigo
deu a ideia, né, de a gente fazer o comparativo de outra cidade, estava do porte de Maria da Fé, né, que tinha o mesmo porte da população, mesmas demandas, e a gente chegou num parâmetro do porte de outra cidade, igual de Maria da Fé, chegou na proporção da redução pelo porte de outra cidade. Então, Maria da Fé estava com um valor bem mais alto que os portes, outra cidade, mesmo porte de Maria da Fé. Então, por isso a gente chegou no bom senso entre a gente aqui e resolvemos fazer essa redução nessa porcentagem. E queria também dizer, que o Semar começou ali, mas para a população entender também, que a gente não abaixou o salário da gente quando a gente entrou, porque a gente não pode, isso é por lei, isso é para deixar muito bem claro, que ela está falando assim, mas por que só baixar agora? Receberam durante esse tempo tudo, agora vai baixar? Se a gente pudesse, acho que a gente tinha, com certeza, lá no comecinho do mandato, a gente já tinha entrado num acordo, já tinha feito isso antes, só que a lei não permite, a gente não pode fazer redução dos próprios vencimentos, a lei deixa essa brecha. Então, não é porque nós não quisemos, não, que nós estamos só agora não chegando, porque está no final do mandato, aí igual o Semar questionou aí que outros pré-candidatos estão vindo aí, está jogando isso no ventilador, falando, recebeu agora alguns que não têm interesse, que não vai candidatar mesmo, agora não tem problema para ele, já vai estar saindo mesmo, mas não é assim não, a lei não permite. Então, por isso que a gente não reuniu antes, não podia ter reunido em janeiro de 2017, nós já tinha reunido, já com certeza já tinha chegado a um acordo isso antes. E, no mais, é só isso. Obrigado, vereador. Mais algum vereador que queria fazer uma colocação? Vereador Leonardo, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Nós moramos numa cidade em que mais de 40% da população recebe um salário mínimo. A gente não está tirando a responsabilidade dos próximos vereadores, mas a gente vai viver um tempo difícil. A gente tem que olhar também que a nossa cidade, nesses últimos meses, aumentou. Muitos trabalhadores das cidades vizinhas estão vindo embora. Pessoas que trabalham no Vale Paraíba estão vindo embora. Eu acredito que alguns vereadores que têm sido procurados por alguns cidadãos que já foram embora há muito tempo estão pedindo ajuda, principalmente do Vale Paraíba, para trazer suas coisas. Eu tenho custeado algumas viagens de algumas pessoas, inclusive sexta-feira eu pedi para o meu irmão trazer um pessoal lá do Vale Paraíba, porque estão pedindo ajuda. Agora você imagina o próximo ano, com a queda da arrecadação municipal. No momento a gente tem o dinheiro aí do Covid entrando na cidade, uma hora isso vai acabar. E como que vai ficar a situação social da cidade, remédio, cesta básica, da onde que a gente vai tirar esse dinheiro? É claro que nós temos que cortar na própria pele, nós não cortamos antes, porque a lei não nos permitia, mas eu acredito que todos os vereadores, de alguma forma ou de outra, têm estendido a mão a algum cidadão de Maria da Fé, assim. Agora, dizer para nós que tem que devolver o salário, porque a Câmara está sendo ineficiente por reduzir seu salário? Claro que não. Isso é muito tendencioso, essa palavra da senhora prefeita. Ela parece que ela não entende a realidade da cidade de Maria da Fé. Precisamos de jardins, precisamos de estrada, precisamos de tudo, mas precisamos de uma administração que olhe para o futuro. Me parece que ela coloca a redução do salário para nós aqui numa situação que ela já está eleita. Espera aí, vamos olhar o futuro da cidade. A arrecadação caiu. Pessoas jovens nossos estão perdendo emprego, estão pedindo, pelo amor de Deus, estão pedindo ajuda. Agora, nós vamos cortar na carne, sim. Você pega as outras cidades aqui, quer ver? Brasópolis, 14 mil habitantes, 36 milhões de arrecadação. O prefeito lá ganha R$10 mil, os vereadores 3.833. Nós estamos reduzindo 25%. Nós estamos cortando na pele, gente. Pega Santa Rita, o prefeito, a cidade, se não me engano, quase 70 mil habitantes, o salário do prefeito lá é menor, e o do vereador também é menor, e tem uma arrecadação boa. Agora a nossa não, nós dependemos da lavoura. Então nós teremos anos difíceis, tempos difíceis na cidade. Claro que não estou desconsiderando, desvalorizando os próximos vereadores, porque eles terão trabalhos aqui, e a gente sabe da responsabilidade deles. Agora a gente tem que olhar para o futuro, temos que cortar na carne, temos, hein? Agora, falar que nós temos que devolver, que nós somos ineficientes, me desculpe, senhora prefeita, isso da sua parte eu posso dizer que foi muito tendencioso, foi chato ouvir isso, ler aquela matéria no Facebook.
muito bonito, mas a senhora não apontou nenhuma legislação, nenhum artigo de lei que dava embasamento ao que a senhora está falando. Antes a senhora tivesse chegado aqui na Câmara, conversado com a gente, vamos debater junto. Não, a senhora primeiro lançou em pauta o seu veto para depois mandar para casa. Cadê a harmonia entre os poderes? A senhora quebrou essa harmonia, não fomos nós que quebramos a harmonia aqui, a senhora deveria ter feito isso antes. Concordo que a gente tem que valorizar. E o meu veto vai ser pela valorização dos funcionários. Eu sou funcionário público, quantos anos já estou dentro da prefeitura? Eu acredito que vai melhorar muita coisa dentro da cidade. Sim, não sei se você fez, Josemar, o valor, você tem aí os dados do valor nos próximos anos de economia? Em torno de 700 mil, né, que a gente... que a gente fez uma base aquele dia. Ano, não lembro exato, mas em torno de 700 mil para a próxima legislatura, não é isso? 700 mil. Se alguém lembrar mais. Nossa, gente, imagina esse dinheiro na mão de um bom prefeito, um bom administrador, porque, infelizmente, senhor prefeito, o que eu vejo hoje, a prefeitura hoje está mais para amigos e para familiares. Vamos estender agora para a nossa juventude está pedindo socorro, os morros estão pedindo socorro, são drogas, são jovens aí na prostituição, nós precisamos ver, para criar um projeto para eles. Agora, dizer que eu tenho que devolver o meu salário, puxa vida, eu estou andando meu fitinho até hoje, eu fui o único vereador que abriu mão de 2 anos de trabalhar na prefeitura, eu estou aqui, eu não comprei nada, estou na minha vidinha e ajudo meu povinho mesmo, e não sou candidato agora. Dizer para a população, querer jogar a população contra nós aqui, desculpe. No início do mandato, o Josemar, nós queríamos que o salário do vereador aqui fosse ao mesmo valor do professor. Não deu. Concordo que os próximos que virão terão responsabilidade. Agora, me desculpe, prefeito, acho que a senhora quebrou a harmonia entre os poderes, fazendo uma postagem antes de ter um diálogo com a gente aqui. Se a senhora tivesse vindo aqui, nossa, o diálogo seria outro. Mas, infelizmente, eu vou ainda não abriu a votação, mas na hora que abrir eu vou dar o meu voto. Obrigado, vereador. A palavra continua aberta. Algum vereador quer fazer uma colocação? Por favor, vereador Adolfo. Boa noite a todos. Boa noite. Falando sobre esse veto desses três projetos aí, né? O do secretário a gente separou para ter uma mobilidade maior, né? Para os próximos anos, né? Vai continuar o mesmo valor, não está derrubando nenhum valor, porque o secretário é um valor merecido, né? Merecia até mais, porque o serviço do secretário hoje é bem pesado, né? Ele tem que se dedicar quase 24 horas do seu dia aí como secretário, né? Os vereadores, né? Se a gente pudesse, igual eles falam, ter derrubado no começo da nossa gestão, né? Teríamos derrubado, mas isso aí é contra a lei, né? Então, o que acontece? O que a gente derrubou foi 25%, né, em cima dos vereadores, em cima da prefeita, né, do prefeito, né, que vai entrar, quem for entrar. E esses 25% hoje, você vê um prefeito de Maria da Fé hoje ganhar quase o mesmo tanto que um prefeito de Itajubá, onde a população de Itajubá hoje é 120 mil pessoas, e aqui é 14 mil pessoas, tendo quase, acho que é 1.000 e pouquinho de diferença de um salário para o outro. Então, isso aí é um absurdo, né? Então, a gente revendo as outras cidades que tinham a população igual de Maria da Fé, como o Helder disse ali, aí chegamos a um acordo de valores, né? Até o Josemar queria que abaixasse mais, como ele disse, o Leonardo, mas chegamos numa igualdade, né? Entre todos aí. Porque também o vereador precisa... né? Não é que ele precisa do dinheiro, mas ele tem que ter isso para ajudar, para fazer o seu serviço, né? Para estar sempre prestando ajuda nas pessoas que precisam. Então, isso aí auxilia muito, né? E não quer dizer que só quando a gente é vereador que a gente ajuda, não, porque a vida inteira eu ajudei, não é sendo vereador ou não sendo que eu ajudo agora, não, tá? E nunca dependi de parecer meu nome, igual o Josemar falou, né? Isso aí, para mim, não faz diferença, não, entendeu?
E sempre vou continuar ajudando, se eu for candidato ou não for candidato, sempre vou continuar ajudando, sempre como a minha família sempre ajudou. Então, eu acho que vai ser, as minhas palavras são essas. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Clênio, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Eu também comungo do entendimento dos nobres amigos aqui dessa casa, tendo em vista que nós vamos enfrentar tempos difíceis agora, pós-pandemia. A arrecadação vai cair muito, então, por bem, resolvemos aqui abaixar o nosso salário em 25%. Logicamente, nosso salário não, para a próxima legislatura. Existe também um impedimento legal, como o Jusemar falou, e os colegas falaram também, que não pode ser feito para essa legislatura, senão nós tínhamos feito, mas essa é a nossa posição. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, vereador. Vereador Rodrigo, por favor. Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores. Bom, a gente sabia, né, desde o início que esse assunto seria um assunto polêmico, né? Sempre quando envolve remuneração, subsídio de agente político, tem essa polêmica, tem essa discordância, alguns pensam de um jeito, outros de outro, isso faz parte, né, é da democracia, assim como o veto. O veto também faz parte do processo legislativo, senão ele nem poderia, nem existiria essa possibilidade de vetar. Só que eu acho que faltou diálogo nessas questões, como até o Leonardo citou também. É sabido por todos nós quando entramos, pelo Poder Executivo, que a Câmara tem que votar os subsídios dos próximos vereadores, prefeitos, secretários no último ano da gestão. Isso está na Constituição, isso é estabelecido pelas leis, né? E não houve esse diálogo. Se o Poder Executivo talvez tivesse uma visão diferente, talvez não deveria reduzir ou se deveria reduzir menos, podia ter procurado, né, a Câmara, ter marcado a reunião, procurado algum vereador, né, não precisava nem ser todos, mas procurado algum fazer essa conexão e oferecer a sua proposta, se achar que 25 é muito, qual que é o posicionamento. E acabou que a gente ficou sabendo das razões do veto, primeiro pelo Facebook, depois que chegaram as razões aqui. Então, assim, acho que houve uma falha, né, na comunicação e acabou se agravando essa polêmica, né, que as razões foram comunicadas na rede social. E aí aquela coisa, rede social, cada um expõe o que pensa, o que quer, mas sem nenhum embasamento. Né? A gente viu muito essa questão do pessoal falando, como citado pelos colegas aí, por que se reduziu agora para a próxima gestão, por que não está reduzindo desde o início? A Constituição é clara, a Constituição não permite que haja nem redução, nem aumento. É importante destacar isso, que a gente está falando de redução, mas por que o vereador não pode legislar sobre o próprio subsídio? Porque não pode reduzir, mas também não pode aumentar. Talvez, não é o caso dessa Câmara, acredito que muito raramente iria acontecer isso. Pode acontecer, se o vereador pudesse alterar o próprio subsídio, uma Câmara entrar e subir, dobrar o subsídio. Ia estar embasado por lei, ninguém ia poder fazer nada. Então é por isso que é determinado pela Constituição que a Câmara vota o salário da próxima legislatura. Então isso aí foi muito, o pessoal falou muito na rede social, nossa, mas por que está tirando dos outros, não está tirando o de vocês? Gente, não pode. E sobre essa questão, por que não doou, tem que doar, devolver, né? A gente viu. Eu acho assim, na administração pública, a gente não faz o que a gente acha, a gente tem que fazer o que a lei manda. A lei mandou que seja assim, vamos cumprir a lei. Essa questão de ajudar, eu tenho certeza que só os 9 vereadores aqui sabem o quanto foi ajudado, né? O quanto cada um ajudou, contribuiu. Mas é igual os colegas disseram, o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. A gente tem que quebrar essa questão do assistencialismo do vereador, que o vereador é para dar areia, saco de cimento, gás, pagar conta de luz, não é para isso. É um dever do cidadão ajudar quem precisa. Claro que quem está num cargo como de vereador acaba tendo acesso, o pessoal procura. A gente está em convívio com a sociedade, sabe ali algumas pessoas que precisam. Mas o que a gente faz, a gente tem que ficar divulgando, não. Não pode fazer uso político de ajuda. Até porque é humilhante para a pessoa que foi ajudada você ficar divulgando, isso não existe. Acho que cada um sabe o que fez, cada um sabe o que ajudou aqui, e isso não precisa ser divulgado, isso vai da consciência de cada um. Todo cidadão que tem condição também tem o dever de ajudar quem precisa, ajudar a instituição. Isso não é restrito ao vereador, né? E quanto a esse valor de 25%, é importante destacar, o Helder citou aí, outros colegas, a gente não tirou esse valor do nada, né? Quando iniciaram-se as conversas, alguns vereadores tinham algumas propostas, né? Iam no sentido de reduzir mais ou reduzir menos. Então, o que foi acordado entre a Câmara? Vamos fazer uma busca, vamos pegar dados de outros municípios, mas não é município maior nem menor, município com população e arrecadação semelhantes, para ser uma comparação justa.
E vamos ver como é que está a média, né, de subsídio de vereador, de secretário. Fizemos todo esse estudo, foi trabalhoso, procuramos, reunimos aqui algumas vezes. E nós concluímos com esse estudo que Maria da Fé estava acima da média. De todas as cidades de arrecadação parecida e população, Maria da Fé era disparado, que tinha o maior subsídio. Às vezes você acha um ou outro ali que tem um subsídio parecido, ou um pouquinho maior, mas a grande maioria, 90% dos casos, estava menor. Então eu falei, vamos estudar uma média, vamos fazer uma média, quanto que está se praticando desses subsídios, para a gente ser justo também, para deixar o valor do subsídio de Maria da Fé de acordo com a região, de acordo com cidades do mesmo porte. Que eu sempre fui contra também essa questão de, vamos reduzir para um salário mínimo, vamos reduzir para nada, o vereador não tem que ganhar nada. Eu acho que toda função, atividade, o cargo tem que ser remunerado, e bem remunerado na medida do possível. Que quem trabalha com remuneração trabalha motivado, a população pode cobrar, porque querendo ou não, todos aqui têm sua profissão, todos aqui trabalham, ninguém está aqui em busca de dinheiro. Coitado daquele que acha que política enriquece, está muito por fora, a não sei que queira roubar, aí nem tem que estar aqui. Então ninguém aqui está atrás de dinheiro, mas é claro que a função de vereador leva tempo, você tem que dedicar um tempo ali do seu dia para isso, para fiscalizar, para participar de reuniões. Então, querendo ou não, sua profissão, seu negócio acaba ficando um pouco de lado em determinados momentos. Então, se não tiver uma remuneração adequada, às vezes alguns bons quadros, pessoas capacitadas, não vão se interessar, porque às vezes vai ter que abrir mão do seu comércio, vai ter que abrir mão de sua carreira, do seu serviço. Então, poucas pessoas vão procurar, pessoas que podiam estar aqui contribuindo. Por isso que tem que ser o subsídio. Né? Essa questão de doar, não doar, isso eu acho que nem deve caber essa discussão. Né? Eu acho que tem que acabar com essa coisa de assistencialismo, o vereador... o que acontece? Fica nessa questão de vereador ter que ajudar, dar dinheiro, acaba se esquecendo qual que é a real função do vereador. O povo acaba se esquecendo. E a gente tenta aqui ficar ensinando, né? Ficar explicando, e às vezes passa despercebido. Né? Então, eu acho que os pontos principais foram esses. Houve um parâmetro, a gente não tirou esse valor do nada. A gente tomou muito cuidado para não ser injusto. Né? A gente não quis que Maria da Fé também fosse derrubar o valor lá para baixo, não. Mas constatamos que o valor estava acima. E como os colegas disseram, a gente vai ter uma crise aí no próximo ano, né? A gente sabe, coronavírus, a arrecadação está diminuindo muito, então a tendência é que o ano que vem seja um ano difícil. Então a gente tem que agir com responsabilidade, né? Ao mesmo tempo sabendo dosar. Né? Eu anotei aqui também a questão que a prefeita citou no seu veto, né? Como eu disse, o veto faz parte, é direito da prefeita vetar. Mas eu entendi que houve uma contradição, né, no próprio veto dela. Que ela disse, né, que se a Câmara reduz, ela está reconhecendo a sua ineficiência, que não sei o quê. E também falou que a Câmara anterior devolveu. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ela quer que a Câmara trabalhe, ela quer que a Câmara devolva todo o dinheiro para o Executivo. Né? Porque sempre toca nesse assunto, né? Que tem que devolver o dinheiro da Câmara para o Executivo, tudo. O Executivo tem um orçamento aí de 34 milhões de reais por ano. Pô, se isso não der para governar a cidade, a Câmara tem que devolver tudo, não faz sentido. É bastante dinheiro. E outra coisa, a Câmara, esse dinheiro não foi gasto à toa, não foi gasto com coisa supérflua, não, muito pelo contrário. Né? A gente tem a escola do Legislativo hoje que está funcionando bem, está formando, capacitando pessoas, né, com educação cidadã, educação política, para depois a pessoa não ir lá no Facebook falar coisa que não sabe, coisa que não tem nada a ver. Né? A sede que a gente está aqui hoje não é própria, paga-se aluguel, mas é uma sede que possibilita que pessoa com deficiência ou pessoa com dificuldade de locomoção, idoso, participe mais das atividades da Câmara. A Câmara anterior ficava escondida atrás da Prefeitura, uma escada de 30, 40 degraus. Como é que o idoso vai na Câmara? Então a gente tem que pensar nisso. Tudo isso demanda recursos, é onde a Câmara tem um orçamento próprio. É preciso lembrar disso. Né? Inclusive até o próprio Executivo emprestou da gente, em algumas ocasiões aqui, o local para fazer reuniões, né, para fazer formatura. Tinha uma formatura que tinha um pai que era cadeirante, aqui era o único lugar que tinha acessibilidade. Então essas coisas são importantes. E se economiza ficar alugando o clube, ficar alugando os lugares, que sai caro o aluguel. A gente economiza nesse sentido também. Né? O memorial da Câmara, hoje tem livro, enfim, eu não vou ficar citando aqui que não é a pauta, não é o assunto de hoje. Mas apenas para destacar esse ponto. A gente vê pessoas, eu nunca imaginei também que a polêmica, a reação, fosse ser no sentido que o pessoal achando ruim reduzir. Eu achei que a polêmica seria que todo mundo ia estar reduzindo um pouco, e acabou que algumas pessoas não concordam com reduz. Mas, enfim, é assim mesmo, as coisas são dinâmicas, vão acontecendo. Mas é preciso destacar esses 3 pontos. Houve a responsabilidade, houve um parâmetro, e, principalmente, a Câmara não pode reduzir os próprios subsídios, nem reduzir, nem aumentar. A Constituição, nem se a gente quiser alterar a Constituição, a gente não pode, cabe ao Congresso. A Constituição determina que é o próximo mandato, que deve, né, a Câmara vota para o próximo mandato.
E essa questão de doar, não doar, vereador não é para assistencialismo, vereador é para cumprir sua função. A obrigação de ajudar a instituição de caridade, ajudar a pessoa que precisa, é do cidadão que tem condições. O vereador faz isso, com certeza os 9 aqui eu sei que ajudaram muito esse mandato, mas o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. A gente não pode fazer o uso político desse tipo de situação. Então, esse é o meu pensamento. Eu estou apenas me referindo a essa questão do projeto, né, que vai ser votado primeiro, que é o do subsídio de vereador, do secretário, do prefeito, eu falo na próxima discussão. Só isso mesmo. Muito bem, vereador. A palavra está aberta. Agora com a palavra, a vereadora Maria. Boa noite a todos. Boa noite. Os vereadores já falaram aí, né? Quase tudo, mas só quero lembrar aqui do mandato passado, que estava o Crênio, né? Que era o nosso assessor jurídico, e estava também o vereador Ricardo. Então, já teve um vereador que estava entrando com esse projeto e nem chegou a ir até a mesa. Por quê? Porque era chato a gente estar tentando desmerecer o trabalho dos próximos. Não é nada disso, gente, né? Só que se um não tomar a posição e fazer, nunca ninguém vai chegar aqui e vai falar assim, por quê? Porque queima meu filme. Eu não vou entrar porque, tipo, eu não posso derrubar o meu, eu vou derrubar o do próximo que está vindo. E pensando dessa maneira, ninguém vai fazer nada nunca, se for assim, desse jeito. Infelizmente, caiu para nós, tomou-se a posição, né, de abaixar os 25%. Muitos aqui vão concorrer a essas eleições, né, vai estar ganhando mesmo o salário, então não está derrubando dos próximos que vêm, porque a gente não sabe quem vai estar usando esses lugares, essas cadeiras aqui. Não é? A gente não é bacana a gente derrubar salário do outro, do próximo. Se pudesse derrubar o da gente, a gente já tinha derrubado no início, como os outros colegas aí falaram. Então, pela outra gestão que eu participei, Ricardo, né, Ricardo, já tinha esse projeto, só vetou antes de entrar mesmo na mesa. Simplesmente porque é chato você derrubar o salário do próximo que está vindo. Entendeu? E se todos pensarem dessa maneira, nunca ninguém vai tomar uma posição, nunca ninguém vai chegar. E a gente está fazendo isso simplesmente porque a gente está em plena pandemia, a gente sabe que a economia, né, vai estar muito difícil daqui a uns tempos, principalmente ano que vem. O negócio vai fruir mesmo ano que vem. Quando terminar esse dinheiro que o governo está distribuindo, né, para o pessoal, as empresas estão mandando embora. Se bem em Itajubá, quantas pessoas já estão desempregadas? Essa semana mesmo, Mali despejou muita gente na rua, tem muita gente, muito pai de família desempregado. Então, o negócio, ano que vem, vai vir quente. Então, a gente já está fazendo isso para tentar ajudar, né, na economia para o ano que vem, e nem é pensando em quem vai usar a cadeira. A gente está fazendo a economia, né, do município, não é em quem vai usar isso aqui. Quem quiser concorrer às eleições, igual muitos colegas que vão concorrer, vai estar concorrendo, eu acho que não vai ser pelo dinheiro, né? Vai ser por zelar, né, do município nosso. Então, se a gente não fizer isso, infelizmente, o peso futuro pode vir e a gente pode arrepender, né? É isso. Obrigado, vereadora. Vereador Ricardo, por favor, suas palavras. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que todos já falaram tudo que tinha que ser falado aí. E como o pessoal, todo mundo lembra também, né, que o ano passado o Estado estava passando por uma crise difícil, né, até foi comentado isso, né, que esse ano ia ser mais difícil, mas pensando na crise que estava passando no ano passado, não estava nem imaginando que ia ter essa crise do Covid, né? Então, pensando nisso aí, como já foi dito aqui, o Rodrigo, foi tudo baseado em um parâmetro legal mesmo, foi baseado, comparado com bastante municípios, muitos municípios foram comparados à equivalência do salário de vereador, prefeito e vice-prefeito. Então, foi onde que chegou ao bom senso, né, e todos concordaram. E eu acho que, como já foi dito aí, não é que a gente não abaixou da gente porque não podia. Está na lei que não pode. A gente só pode fazer para a próxima legislatura. Se pudesse, como já foi dito por todos, a gente já tinha feito isso no começo. Não tinha deixado agora para o último ano, para o último 6 meses de mandato. Então, eu acho que a repercussão até foi assustadora, né, porque achando que o pessoal ia aplaudir porque estava dentro, mas, pelo contrário, né, muitos estavam achando ruim
de abaixar o subsídio dos vereadores e prefeitos. Então, mas não é assim. Então, em questão dessa pandemia que não atingiu só o Brasil, mas o mundo inteiro está sofrendo com isso, né? Então, a gente achou por bem fazer isso e eu acho que é de valia, sim. É só isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu também começo minha fala no sentido assim que praticamente todos os vereadores já falaram, né, que tinha que ser dito. Mas eu quero aqui me pontuar na fala do vereador Josemar, que falou a respeito que o salário dos vereadores teria que ser abaixado mesmo, teria que, a gente teve uma conversa, né, vereador, logo bem no início da gestão, a gente já vinha analisando essa situação, e em conversa com os demais vereadores também, a gente foi analisando, e realmente a gente chegou a essa conclusão, porque foi feita essa pesquisa em outros municípios, bem colocado pelo vereador Rodrigo, que nossa cidade estava com uma discrepância bem acentuada no sentido de outros municípios, porque realmente o salário do prefeito e dos vereadores estava um pouco acima do que era pago aos outros municípios, que os outros municípios, os outros vereadores recebiam. Então, a gente entendeu por bem que fosse feita essa redução, e, logicamente, bem falado por alguns vereadores aqui, eu também vou reforçar, que isso só pode ser feito na nossa legislatura, para os próximos vereadores, porque se pudéssemos fazer na nossa, logicamente, já teríamos feito isso, mas toda vez que um vereador ele é eleito, ele toma posse, ele tem que respeitar, é um juramento, é a lei orgânica e o regimento interno. E também está na Constituição. Então, não tem como a gente querer fazer alguma coisa, sendo que a gente não pode. Então, antes de qualquer pessoa colocar algum comentário em rede social, algum comentário infundado, algum comentário que vá, algum assim sem nexo, que procure a gente, igual eu falei, procure nós vereadores, né? A gente está fácil de achar aí na cidade, estamos rodando por aí, eu estou no meu trabalho, pode chegar e falar, vereador, aconteceu isso lá, eu estou com uma dúvida, esclarece para mim, antes de colocar qualquer coisa em rede social. Porque coloca lá, mas estão achando que os subsídios é muito grande, por que vocês não devolveram? Porque não pode devolver no sentido de ajudar, igual a gente colocou aqui. Agora, esse ano, por exemplo, assistente social está dando uma ajuda, mas os outros anos, até então eles iam no assistente social, muitas vezes chegavam em mim e falavam, vereador, estou passando por uma dificuldade, eu fui na assistente social, pediram para procurar os vereadores. Esse é um meio de ajudar, que a gente, igual o vereador Adolfo colocou, ele sempre ajudou, mesmo não sendo vereador, mesmo no meu caso, eu sempre ajudei as pessoas que sempre precisam, logicamente que para ajudar todo mundo você não consegue, mas a maioria das pessoas, quando vem procurar a gente, dentro da nossa possibilidade, logicamente que a gente não vai falar não para uma pessoa que está ali passando por uma dificuldade, passando até aí com fome, ou uma criança aí, usando um leite para amamentar, e outras situações que não vem ao caso aqui. Mas, igual o Rodrigo, o vereador também colocou aqui, vários vereadores pontuaram, que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Até então, isso aí se postar em rede social, tirando foto isso aí denigra a imagem de quem está precisando. Isso aí é triste, uma situação dessa. Então, eu também estou deixando aqui a minha fala nesse sentido. É difícil rede social, a gente não pode ficar dando muita trela, porque tem vários comentários que a gente lê ali, e realmente é triste, igual eu sempre falei aqui, a gente é humano, é de carne e osso, então tem coisa que a gente lê ali, é dolorido, dói, mas faz parte. Então, na vida pública, é isso aí, não tem que... todo mundo que está aqui sabe dessa situação, até então os próximos que estão para entrar aí, tem que ser forte, porque o negócio não é brincadeira, o negócio é feio, então, é isso aí. Mais uma vez, eu quero frisar aqui, qualquer dúvida, venha procurar um vereador. Ô, vereador, por que você não abaixou o subsídio na sua gestão, você está abaixando o próximo? Eu vou explicar o motivo, por que não pode. Ô, vereador, o que está acontecendo lá, por que está assim? A gente vai explicar a real situação. Porque talvez comece a colocar coisa em rede social, coisa que nem sabe que está escrevendo. E aquilo começa a tomar proporção negativa, aquilo vai inflamando, tomar proporção que todo mundo vai achar que aquilo é real e não é. Tem muita coisa que o pessoal coloca ali que não existe. E eu tenho hora que eu tenho vontade de responder em rede social, mas eu não faço. Geralmente eu vou no privado da pessoa e explico a situação. Mas é complicado. Então é isso que eu queria dizer. Outra coisa que me deixou bem chateado também foi que a gente ficou sabendo do veto por Facebook. Eu acho que isso aí foi um desrespeito com a nossa casa, desrespeito com a minha pessoa, eu como presidente. Eu acho que eu tinha que ter sido
comunicado pelo Poder Executivo, olha, o veto vai acontecer, precisamos sentar para conversar. E igual o Rodrigo também colocou aqui, que eu achei bem interessante, faltou um pouco de diálogo. Se ela achou, o projeto chegou na mão dela, se ela achou que 25 era muito, que chegasse, a gente tentasse conversar, tentasse ver o que podia melhorar, mas não, já foi vetando. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de diálogo nessa situação. Essa é a minha posição, essa é a minha fala, e vamos tocar a reunião para frente aqui. Solicito ao secretário que faça chamado nominal, né, sobre o veto do projeto de lei número 9 de 2020. Esse projeto de lei é o que fixa, né, os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal, da legislatura de 2021 a 2024. Lembrando a todos que o vereador deverá votar pela aprovação do veto, seguindo o entendimento da prefeita municipal, ou pela rejeição do veto, sendo contrário ao entendimento da prefeita municipal, e mantendo o que foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Vou repetir de novo para ficar bem claro. Pela aprovação do veto, que segue o entendimento da prefeita municipal, pela rejeição do veto, sendo contrário ao entendimento da prefeita municipal e mantendo o que foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Por favor, vereador Leonardo, faça a chamada nominal dos vereadores para que seja feita a votação. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Eu voto pela rejeição do veto. Vereador Antônio Ricardo Albino. Pela rejeição. Vereador Eldo Márcio de Campos. Eu voto pela rejeição do veto. Vereador Henrique César Bernardes. Eu voto pela rejeição do veto. Vereador José Crine Ribeiro Mendes. Rejeito o veto. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Pela rejeição do veto. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, rejeição do veto. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Rejeição do veto. Vereador Rodrigo Maranhos Braga. Pela rejeição do veto. Bom, portanto, o veto foi rejeitado por unanimidade, o projeto número 09/2020. E agora passamos ao projeto o projeto de lei número 10/2020. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da comissão especial sobre o veto ao projeto de lei número 10/2020, fixa subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Maria da Fé para o quadriênio 2021 a 2024 e da outras providências, para em seguida colocarmos o veto em discussão e votação. Por favor, vereador Leonardo, faça a leitura do parecer, por favor, da comissão. Fundamentos e argumentos do parecer. Primeiro, o veto ao projeto de lei ordinário municipal é total e tempestivo. Segundo, o veto é total e não traz em suas razões a inconstitucionalidade ou contrário ao interesse público. Nesse sentido, a matéria do veto é redigida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, a saber, artigo 55, se o prefeito considerar o projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados daquele em que receber e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara as razões do veto. Portanto, negamos e refutamos o veto total da chefe do Poder Executivo Municipal. Haja vista, não trazer em suas razões nem a inconstitucionalidade, nem o que está ao contrário ao interesse público. Assim, o projeto de lei ordinário municipal está em consonância com a Lei Orgânica Municipal e Constituição Cidadã de 1988. Terceiro, esclarecemos que o projeto de lei ordinário municipal, em apreço, vindo a ser promulgado, traz que seus efeitos iniciarão a partir de 1º de janeiro de 2021, respeitando a vacância da lei, princípio constitucional da anterioridade, conforme consta expressadamente no último artigo do projeto de lei ordinário municipal. Ademais, é sabido e notório o entendimento constitucional e da lei orgânica municipal de não ser possível as alterações dos subsídios para a mesma legislatura. Portanto, negamos e refutamos que o projeto de lei ordinário municipal seja de interpretação dúbia do início da vigência da lei, como acima sustentado, como também não há conflitos entre Constituição Cidadã de 1988, a Lei Orgânica Municipal e a Lei Ordinária Municipal 1445/2012, com o projeto de lei ordinária municipal objeto das razões do veto. No outro giro, a revogação das disposições contrárias, constante também no último artigo do projeto de lei ordinária municipal, dar-se-á a partir do início dos efeitos em 1º de janeiro de 2021, objetivando revogar a única lei ordinária municipal 1445/2012, que regulamenta os subsídios dos secretários municipais, vereadores
prefeito e vice-prefeito, vigente atualmente no município de Maria da Fé para a legislatura e quadriênio 2017 a 2020. Quarto, negamos e refutamos as razões do veto ao projeto de lei ordinária municipal, quanto a reajustar os subsídios dos secretários municipais por ser contrário às vedações do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, em relação às despesas com o pessoal do ente federado afetado pela calamidade pública decorrente do Covid-19. Haja vista o Poder Executivo Municipal ter decretado calamidade pública no município de Maria da Fé, nos termos do Decreto 3.930, de 20 de abril de 2020, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela Resolução número 5.548, de 21 de maio de 2020. Assim, obrigando o município a cumprir o determinado na Lei Complementar 173/2020. Portanto, reiteramos que o projeto de lei ordinária municipal está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Cidadã de 1988, como assim sustentado. Segundo, decisões dos membros da comissão. Pelo exposto e de forma unânime, decidimos pela rejeição total do veto ao projeto de lei ordinária municipal número 10/2020, sendo esse parecer dos membros da comissão especial. Por fim, determinamos a secretaria dessa Casa Legislativa para fazer ajuntado do parecer nos autos do projeto de lei ordinária municipal. É o parecer da Câmara Municipal de Maria da Fé, 23 de junho de 2020. Helder Márcio de Campos, presidente da comissão. Jusemar Ribeiro Cardoso, relator da comissão. Leonardo da Silva Carvalho, vice-presidente da comissão. Bom, lido o parecer, eu deixo a palavra aberta aos vereadores para discussão sobre o veto do projeto de lei número 10 de 2020, para depois eu colocar em votação. Esse projeto 2010 é que fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito para o quadriênio 2021-2024. A palavra está aberta. Os vereadores quiserem comentar a respeito. Começar, vereador, pode começar com o vereador Semar, que fez parte da comissão. Por favor, vereador. Relator, né? Bom, o fato é que agora esse projeto se trata dos subsídios da próxima legislatura de prefeitos, né, prefeito e vereador e vice. O 09, né, que a gente acabou de votar, se referia ao projeto de lei que designava, né, os subsídios da próxima legislatura para vereadores, agora para prefeito e vice. Esse é o projeto 10. São 3 projetos distintos, para vereador, para prefeito e vice e para secretários. Só para o pessoal de casa entender o porquê da nova discussão aqui, da nova votação do novo projeto. Bom, como agora se refere ao Poder Executivo, e eu pautei bastante, né, nos meus objetivos aqui, na questão da economia, como eu falei da outra vez, alguns outros detalhes agora, inclusive ela cita nas suas razões, né, na sua justificativa, abre aspas aqui, a economia de recursos públicos é e deve ser realizada minimizando gastos desnecessários e não com salário de pessoas que se dedicarão ao município durante 4 anos. Primeiro, eu discordo do termo salário, né, que isso aqui não é salário, são subsídios, o termo já diz porque é para suprir gastos. Só para, né, destacar isso daí, o vereador Rodrigo Calora falou, a gente abre mão de outros gastos para dedicar tempo aqui, porque o vereador, para chegar aqui com toda, né, toda a documentação, todos os argumentos aqui, isso demanda tempo. A gente tem outros, né, todos aqui têm sua profissão, tem sua empresa, tem né, seus outros afazeres, e a gente tem que se abdicar de muita coisa. Eu, no caso, fechei uma marcenaria, que era, né, um hobby, mas acabava sendo uma remuneração a mais, há 3 anos está fechada. Abro mão de mais aulas, né, podia estar lecionando em outra escola também, ou pegando mais aulas, né, onde eu leciono no Estado. Enfim, então esse dinheiro é nesse sentido de despesa. Eu sempre falei aqui que eu circulo pela zona rural toda semana, e isso tem um desgaste. A gente não tem aqui um custeio para isso. Esse subsídio já vai, né, custear toda essa despesa que a gente tem para estar indo de encontro à população, indo de encontro aos problemas do município.
O município tem em torno aí de uns 500 quilômetros de estrada de terra para a gente rodar. No caso meu, que faço questão de estar passando por todos os bairros aí, como eu disse, às vezes não encontro muito com as pessoas, mas estou atento aos problemas, estrada, enfim. Então, nesse sentido aí, esse dinheiro, né, ele acaba sendo derrubando aquela tese que o vereador não deveria ganhar nada. Tá, por amor à profissão, todo mundo tem que fazer por amor mesmo, senão não sai bem feito. Mas tudo tem custo. Eu estou justificando aqui um custo que a gente tem. Aí, partindo desse princípio da economia, então, uma das primeiras economias que foram feitas aqui no início do mandato, ainda pela presidência, né, do vereador Rodrigo, foi um corte de 24% nas diárias. E nisso a gente já fez uma recomendação ao executivo também, que cabe a ela fazer um corte na diária dela. Né, vários vereadores aqui fizeram essa indicação, né, inclusive um dia que ela fez uso da tribuna aqui, no final de 2018, justificando, né, a questão da crise, atraso de pagamento, enfim, a gente tocou nesse ponto da redução do valor da diária do executivo, e ela disse que discordava, que não ia fazer isso, porque um de nós aqui poderíamos estar ocupando aquela cadeira um dia e queríamos também estar recebendo esse dinheiro. Bom, eu já deixei claro que para mim não serve, não preciso, não quero. Mas tá, respeito toda e qualquer opinião, porque, né, em forma de respeito, mas tenho o direito de discordar. Tocando nesse assunto diária, só para você ter uma ideia, nós reduzimos a nós para R$ 400 para Belo Horizonte. E a mesma viagem que a gente faz para Belo Horizonte, com o mesmo custo, o mesmo gasto, ficando no mesmo hotel, enfim, o que a gente gasta lá num dia, qualquer um que for lá vai gastar também, a nossa que é de R$ 400, a dela é de R$ 884, para o mesmo destino, para o mesmo fim, para o mesmo custo. Se ela fizesse a redução também, suponhamos, né, aí não fiz o cálculo aqui agora, de quantos por cento, mas se ela reduzisse para R$ 400, do mesmo jeito, traria uma economia muito grande para o município. Eu não estou questionando, veja bem, não estou questionando as viagens em si, a necessidade das viagens. Eu estou questionando aqui a economia com essas viagens, se ela fizesse a redução no início do mandato, em janeiro, como a gente fez aqui em janeiro de 2017. Para Brasília, a diária dela é de R$ 1.239. Ou seja, se ela ficar lá 5 dias, né, esse dinheiro cai limpinho na conta, ela vai ter a despesa lá com estadia, com passagens, alimentação, e o restante entra no subsídio, acaba chegando lá no teto, né, do subsídio. E, enfim, essa redução com a diária, como não foi feita, eu fiz um levantamento aqui nos 3 anos, 2017, 2018 e 2019, só o gabinete com a viagem, né, no caso da prefeita, teve um custo de R$ 89 mil para o município. Se ela reduzisse isso para R$ 400, em torno de 50%, equiparando ao valor da Câmara, ela teria gasto em torno de 40 e poucos mil só com diárias. Com as mesmas viagens, com os mesmos, né, compromissos que ela tinha lá, não estou questionando isso, a ida dela até lá, isso já deixei claro aqui, mas ela traria uma economia de quase R$ 50 mil se ela tivesse nos ouvido, né, nessa questão. O chefe de gabinete, em torno de 24 mil, e o vice-prefeito, em torno de 35 mil. Os três somando aqui, em torno de R$ 150 mil em viagens nesses 3 anos. Se fosse feita a redução, como foi feito aqui, que seja 24%, eles teriam, né, uma economia grande para o município. Então, falar em economia é fácil. Se está no Facebook aqui, economia é fácil. Na prática, é na prática que a gente tem que ver, não é na fala, não é na escrita, papel, Facebook, rede social, aceita tudo. É na prática que tem que ver. Aqui cortou-se a alimentação, lá foi comprado frigobar, lá foi, né, tem banquetes lá, pelo menos enquanto eu fui lá, né, lá tem café e tudo mais, não estou, né, preocupado com isso, né, não estou desfrutando disso, mas lá tem. Aqui a gente sabe que não tem. Foi cortado tudo isso aí, já no início, como eu falei para o vereador, né, Rodrigo, no início da gestão dele, essa questão da economia. Um outro ponto aí, se for ver a questão da economia, que foi alertada por mim, né, porque como já deixei claro aqui, nós fazemos parte do mesmo partido, na campanha junto, eu falei para ela dessa questão da economia. E assim que fomos eleitos, pouco antes de tomar posse, um assunto de comprar um carro para o gabinete. Ela cita aqui cortar gastos desnecessários. Eu acho que o carro para o gabinete é um corte de gasto desnecessário, uma vez que a gestão anterior já utilizava de um Gol, um veículo Gol que viajava tranquilamente.
Mas não, ela fez questão de comprar esse carro, deu azar de vir a crise, esse carro chegou no momento da crise e foi, né, um Huawei. Se tivesse me ouvido, né, para não falar que eu sou oposição, que eu estive jogando areia no mandato desde o começo. Tanto é que eu aprovei o plano de governo dela, né, me arrependo, mas arrependo hoje, vendo como que foi, porque em termos de economia de gastos, ela aumentou o número de secretários, de 3 para 11, se eu não estiver enganado. Então, eu aprovei por acreditar no plano de governo dela. Tanto é que, né, fizemos campanha junto. Então, não sou oposição, mas essa economia também, eu devo esse erro, né? Hoje, falando erro, na época, não considero um erro. Foi acreditar no plano de governo dela. Bom, outro ponto também, falando em economia de gasto, no início do mandato, gasto desnecessário. Já falei por outras vezes aqui, pagar uma empresa para fazer uma foto aérea, quase 5 mil reais, colocar um quadro na parede do gabinete, aquele quadro lá que todo mundo já viu lá, aquela foto aérea, custou quase 5 mil reais. Então daria para ter economizado, assim como o banheiro que foi feito lá dentro, sendo que tem 2 banheiros em frente. Vamos falar de economia de gastos. Tem muita coisa que poderia ter sido economizado. Só para, né, para exemplificar aqui que escrever é fácil, na prática é bem diferente. Ela cita aqui também, né, como eu falei que ela cita aqui salário, eu não concordo com o termo salário, porque ela cita aqui que ela, abre aspas, né? Pois bem, profissão todos nós podemos ter, podemos estudar e conquistar a nossa profissão. Sou funcionária pública, entre parênteses, professora e supervisora pedagógica, efetiva na Prefeitura Municipal, mas cargo político se conquista e todo cidadão tem o direito de candidatar, pleitear um cargo, enfim. Quando ela cita que ela é professora, no plano de governo dela, ela, antes de defender o salário, né, do político, do prefeito, ela deveria defender o que ela colocou no plano de governo dela, que é o plano de cargo e salário dos professores. Foi muito discutido isso em campanha, eu pedi para ela que fosse colocado, ela falou que sim. Até hoje não apresentou o plano de cargo e salário dos professores, nem para nós apreciarmos se é vantajoso ou não, para os professores verem o que se vai melhorar, se vai piorar, para ser discutido. Não estou falando que apresentar já está implantado. Se ela apresentasse, seria apreciado, né, para ser aprovado ou não. Nem apresentou. Então, defende o salário do prefeito, que é dedicação 24 horas, enfim, não estou falando que não seja, não estou desmerecendo o trabalho do prefeito, mas defende o salário do prefeito, mas não defende a própria categoria, que é de professor e, né, no caso dela, supervisora, o salário da educação, que é o plano de carreira que ela colocou em seu plano de governo. Falo isso porque eu estava junto lá e tenho o direito de cobrar. Também, ainda há pouco tempo agora, por conta da pandemia, queria cortar exigências curriculares e extensões dos professores. Enfim, defender o salário do político, do agente político, e não defender da própria categoria. Isso aí, né, eu considero que, né, partindo da economia e dos princípios e objetivos, fere um pouco. Não cortou, né, não reduziu a diária. Nós reduzimos a nossa, além de congelarmos, economizamos com viagens, além de nós reduzirmos o valor das diárias, se foi economizado, filtrado a necessidade das viagens. Todo mundo aqui é testemunha disso, que para ir até BH ou qualquer outro lugar, né, foi questionado a ida, a necessidade, enfim, é necessário muitas vezes, mas eu sou testemunha aqui, que acompanhei e acredito que ninguém tenha ido à toa viajar, né, simplesmente pelo uso da diária. E também o carro da Câmara, desafio qualquer cidadão, se caso viu esse carro circulando desnecessariamente pela cidade. O carro foi usado com responsabilidade, todos os vereadores que são testemunhos, chegou de viagem, ele vai para a garagem, é guardado, é usado somente quando necessário. Então, falar em economia, eu acho que a gente pode falar aqui com autonomia, né, sobre o assunto economia. Agora, quanto a investimentos, a Câmara ela tem um recurso para se investir. Então, a gente usou com responsabilidade, como o vereador Rodrigo falou. O Parlamento Jovem, portanto, a gente não viu nenhum aluno do Parlamento Jovem falando bobeira por aí, né, nesses últimos tempos aí, depois passaram por aqui, porque eles estudam a Constituição, os direitos, tudo isso que a gente está discutindo aqui, e é investimento, não é gasto.
Se a Câmara não fosse para trabalhar, não teria orçamento. Ela tem orçamento porque é para trabalhar. Se não for para trabalhar, não precisa. Fecha a porta e fica só o Executivo. Bom, o fato é que defender o salário do político é fácil. Eu quero ver defender das outras categorias, como é o caso, eu com o vereador Leonardo entramos com um requerimento, estamos acompanhando o caso dos 125 funcionários que recebem salário mínimo e que não têm o reajuste, né, aquela revisão anual, todos os anos, em janeiro. Porque o piso salarial deles é abaixo de um salário mínimo, eles recebem os 10% de reajuste, sim, nesse piso, mas ele não chega até o salário mínimo. Pela Constituição, ele é obrigado a ter uma parcela complementar que chega até um salário mínimo. Enfim, pode dar 30% de reajuste todo ano, pode dar 40%, 10%, 15%, quanto for. Eles continuarão recebendo um salário mínimo, desde que ingressam no serviço público até quando se aposentarem. Então, vamos defender o salário desse pessoal e vamos fazer uma revisão nisso aí e corrigir isso daí. Primeiro, corrigir o que tem de ser corrigido, para depois, né, colocar seus argumentos, seus entendimentos quanto ao vencimento do prefeito. Até porque, né, já foi feito o levantamento aí, como já foi falado lá, tem aqui o levantamento, o salário do prefeito, um dos maiores da região, né, pela mesma arrecadação dos municípios e pelo mesmo número de habitantes, o maior acaba sendo o de Maria da Fé. Então, é uma adequação, ninguém está desmerecendo o trabalho de ninguém. Reduzir o trabalho não reduz a capacidade de ninguém. Adequa-se à realidade, à situação. É isso que a gente está fazendo aqui. Não é desmerecer o trabalho. Porque o trabalho, a honestidade, né, argumentos, como, né, a gente discutiu aqui, caso se reduza o vencimento do vereador ou de outro agente político, pode aumentar a corrupção. A gente discutiu bastante isso, e eu entendo que a honestidade é da pessoa, não é relativa ao quanto ela ganha. O quanto a pessoa recebe não determina o seu caráter. Tem gente roubando, recebendo 30 mil reais, e tem gente honesta recebendo um salário mínimo. Tem gente que acha dinheiro e devolve sem ter um grão de arroz no estômago. Como a gente tem visto aí, pessoas que encontram dinheiro e entregam para o dono, mesmo não tendo nada, né, nem um centavo para se alimentar. Então, eu acho que o vencimento não define o caráter. O caráter cabe à população conhecer seus candidatos, porque se não for honesto aí no dia a dia, não é aqui que vai se tornar. E muita gente se passa por honesto para chegar aqui e dar o bote, né? É o lobo, né? Está escondido na pele ali. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida. Outro ponto também é que ela falou ali, é que para contratar um bom médico, tem a questão da hierarquia. Para contratar, ninguém pode receber mais que o Poder Executivo. Como que vai contratar um bom médico se reduzir o salário do Executivo? Realmente tem essa lei, mas no levantamento nosso aqui, o maior salário, no caso, seria 10.676. Então, ainda tem uma margem boa para fazer aqueles reajustes anuais, aquela revisão anual, que não é aumento. Aumento de salário é uma coisa. A gente vem discutindo bastante isso daqui em outras votações. Reajuste, revisão anual é outra, é o que tem no salário mínimo, é o que tem, né, de ser feito aí, para não haver uma perda salarial, para não haver uma defasagem. Então, esse argumento também não me convence. Respeito tudo isso que ela escreveu, né, só não gostei como falaram aí, expor primeiro na rede social, para depois mandar o documento oficial, né, para essa Casa Legislativa, que eu acho que seria o correto. Pode apresentar seus argumentos, não estou desmerecendo nada. Respeitar a opinião é uma coisa, concordar é outra. Eu discordo, então fica aqui o meu entendimento quanto à questão de economia, a questão de redução, o porquê que a redução se faz necessária, já foi bastante justificado aqui a questão da crise que já vinha agora mais com a pandemia. Então, fica aí a minha fala e a minha análise dessa situação toda aí. Vamos defender o salário onde deve ser defendido. Depois do político. O político é reflexo do que ele faz. Se não está defendendo de quem está aí com esse problemão para ser resolvido aí, então, primeiro vamos resolver esses problemas aqui e em legislaturas futuras, se estivermos confortavelmente e continuar fazendo por merecer, pode também reajustar, não sei, cabe à população também
E só um último detalhe também, na nossa primeira discussão aqui, a gente está levando muito em consideração falas de redes sociais. Eu falo por mim, né, eu analiso tudo, mas conversando durante esses dias aí com a população por onde eu fui, não bate com a da rede social, não. Porque é muito fácil eu postar alguma coisa lá e as pessoas ligadas a mim virem me defender. E outras, como elas não postam nada lá, não quer dizer que elas não são coniventes com aquilo. A gente vê lá que a maioria dos comentários são de pessoas ligadas a ela. Então, né, com todo respeito à opinião desse comentário lá, mas eu não tomo como parâmetro somente os comentários do Facebook, né, ou de outras redes sociais. Eu tomo como parâmetro o que eu ouço da população, o que eu converso no dia a dia, porque é eles que eu represento aqui. Então, dentro do que eu converso com eles, que eu acompanho aí, é que eu tomo a minha decisão aqui, porque, né, é o que tem que ser feito. Já que o cargo é um representante popular, é eles que a gente tem que ouvir, em todas as esferas, onde você vai, e redes sociais também, lógico, mas fica aí a minha análise e o meu entendimento nesse projeto 010. Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uma colocação? A palavra está aberta. Vereador Rodrigo, por favor. Bem breve, senhor presidente, porque o Jusemar já traçou Sim, todas já as falou questões. bem, né? Apenas para destacar, né, que nessa questão do subsídio do prefeito e vice foi feito o mesmo trabalho aqui com o vereador. Nós utilizamos parâmetros aí de cidades vizinhas com arrecadação e população parecida. Então, detectamos, né, que tanto o prefeito quanto o vice estavam com salário acima da média e adequamos, né? Foi o que a gente fez. E ainda continua um valor considerável, né? Ainda está assim, até um pouquinho acima ainda das outras, mas por essa questão do médico, que o Jusemar bem citou, eu fiz uma busca hoje pela folha de maio, foi a última da prefeitura, o médico, né, que o maior vencimento eu achei 10.983, isso na folha, a última folha agora do pagamento da prefeitura. Com a redução do subsídio, o salário do prefeito, que hoje é 17.142, vai para 12.857. Durante os próximos 4 anos, dá uma margem de 18%, né, de 10.900 para 12.800, dá uma margem de 18%, dá para ter um aumento de 18% no subsídio do médico, né, aumenta o reajuste. Para ter uma base, nesses 4 anos agora, teve 17% de reajuste. Então, quer dizer, se nos próximos 4 anos tiver mais reajuste, né, 1% a mais, ainda está no parâmetro, o salário do médico não vai ultrapassar o do prefeito, então não vai atrapalhar em nada, o médico vai poder ser remunerado, né, não vai ter esse tipo de problema. Né, porque, apenas para explicar a população, o subsídio, o salário do município tem que ser o do prefeito, ninguém pode receber mais. Então, teve essa preocupação em relação ao médico, mas nós também estudamos isso quando estava analisando, nós atentamos a isso. Então, está com uma margem boa, dá para ter os reajustes nos 4 anos, não vai atrapalhar em nada. E a prefeita também citou uma questão nas razões do veto, que não considerava justo uma cidade de 14 mil, né, um prefeito de uma cidade de 14 mil habitantes, que é o caso de Maria da Fé, receber o mesmo salário de uma cidade de 3 mil habitantes. Eu não entendi porque não citou qual é essa cidade de 3 mil habitantes. Mas, assim, como eu disse, por isso que nós tomamos o cuidado do parâmetro. No Brasil, a gente tem 5.570 municípios. Só em Minas tem 853 municípios. A maioria com menos de 15 mil habitantes, a maioria. É claro que se você catar ali no mapa uma cidade de 3 mil habitantes, você vai achar a cidade de 3 mil habitantes que o prefeito ganha 18 e vai achar a cidade de 3 mil habitantes que o prefeito ganha 8. Então, é muito assim, discrepante. Por isso, essa necessidade de fazer uma média, de ter um parâmetro, né? Na maioria dos municípios que a gente achou de população igual à nossa, o salário do prefeito, o subsídio do prefeito, ainda está acima, né, da média. Só para deixar claro esses pontos aí da razão do meu voto. Essa palavra é o vereador Adolfo. Então, como eu falei na primeira palavra, né, e como que ela, igual o Rodrigo falou ali, ela comparando com uma cidade de 3 mil habitantes. Mas por que ela não comparou, então, com Itajubá, que tem 120 mil habitantes, e ela está ganhando 1.000 a menos que o prefeito de Itajubá, vamos falar assim. Né, o salário de Itajubá é 18 mil e alguma coisa, daqui é 17 mil e pouco. Por que ela não comparou, então, com uma cidade dessa? Foi comparar só com uma cidade de 3 mil habitantes. Acho que a cidade de 3 mil habitantes também então, está com salário exorbitante. Né? E por que se um prefeito, então, igual o Jusemar falou ali, né, que as viagens, todos, se o prefeito fizesse no seu carro próprio, viajasse com o seu salário, né, pudesse fazer tudo isso com o seu salário, até
o salário, acho que caberia um salário nesse valor. Agora, tudo é gasolina de graça, carro de graça, viagem de graça, tudo é de graça, né? Tudo com dinheiro público, mais o salário livre, né? Então, acho que está meio injusto isso aí, né? Então, por isso que foi adequado esse valor, como o Rodrigo disse, fazendo uma análise em vários municípios, olhando a média para fazer esse valor. Tá? Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Leonardo, por favor. Indo de encontro com a fala do vereador Adolfo, infelizmente ela não citou a cidade onde ela fez esse parâmetro. Mas vou citar duas cidades, Quitamonte e Itaniandu. Itamonte tem uma população de 14 mil habitantes, 276. A arrecadação de 2019 foi 46 milhões,5. O vereador lá, ele ganha 3.176. E o prefeito ganha 15.880. Itaniandu, uma população de 14.183, bem menos que a nossa. A arrecadação lá foi de 56.961.000. O vereador lá ganha 2.974. E o prefeito ganha 14 mil. É lamentável ela dizer que nós somos ineficientes. Nós estamos vendo a realidade da cidade. Bom, também quero fazer uma colocação a respeito desse veto. Eu quero até refazer uma fala do governador Romeu Zema. Até eu disse aqui, já em reunião, vou repetir, que a vida pública não é lugar para se ganhar dinheiro. Vida pública, se ganhar dinheiro na vida privada. Você vai ganhar dinheiro nos seus negócios, na sua vida particular. Aqui na vida pública, não. Então, aqui nós estamos aqui para servir a população, somos empregados da população. Estamos aqui para servir, não para ser servido, como é bem dito isso. Então, se o igual bem colocado pelo vereador Rodrigo aqui, se a pessoa estiver querendo entrar nessa situação aqui, na vida pública, para ganhar dinheiro, só se tiver no sentido de desviar dinheiro público. Aí sim, aí o cara fica milionário. Mas, caso contrário, não. Porque a pessoa vem aqui para prestar o seu papel e cumprir as obrigações do Poder Executivo, ajudar a população no que é preciso, ser funcionário do povo, atender as demandas da população. Então, é nesse que é o sentido, e bem colocado pelos demais vereadores, realmente, esse salário, subsídio, estava bem assim, discrepante em comparação com outros municípios, então foi onde a gente sentou, e foram várias, inúmeras reuniões, não foi numa noite por dia que foi pensado isso aqui, inúmeras reuniões com os demais vereadores, a comissão, que a gente chegou a esse projeto. Antes de eu colocar em votação esse veto, continua a palavra aberta. Algum vereador quer fazer uma colocação, por favor? Eu acho que já foi tudo bem dito. Eu peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para aprovação ou a rejeição do veto. Lembrando que essa votação vai ser sobre o projeto de lei número 10/2020, que é sobre o subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Maria da Fé, para o ano quadriênio 2021 a 2024. Por favor, vereador Leonardo, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Só que antes de fazer a chamada, só quero salientar aqui que, lembrando a todos os vereadores, que deverá votar pela aprovação do projeto, seguindo o entendimento da prefeita municipal, pela rejeição do veto, sendo contrário ao entendimento da prefeita municipal e mantendo o que foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Eu vou repetir aqui, pela aprovação do veto, que segue o entendimento da prefeita, pela rejeição do veto, sendo contrário ao entendimento da prefeita e mantendo o que foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Agora sim, vereador Leonardo, por favor, faça a chamada nominal dos vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Eu voto pela rejeição. Vereador Antônio Ricardo Albino. Pela rejeição. Vereador Aldo Márcio de Campos. Pela rejeição. Vereador Henrique César Bernardes. Eu voto pela rejeição. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Pela rejeição. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Eu voto pela rejeição. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, pela rejeição. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Rejeição. Vereador Rodrigo Maranhos Braga. Pela rejeição. Bom, portanto, o veto ao projeto de lei 10/2020 foi aprovado por unanimidade. Agora eu peço ao secretário, foi rejeitado por unanimidade, eu peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão Especial sobre o veto ao projeto de lei número 11/2020, fixa o subsídio dos secretários municipais de Maria da Fé para o quadriênio 2021-2024 e dá outras providências. Para, em seguida, eu colocar o veto em discussão. Por favor, Leonardo, faça a leitura do parecer.
Fundamentos e argumentos do parecer. Primeiro, o veto ao projeto de lei ordinária municipal é total e tempestivo. Segundo, o veto é total e não traz em suas razões a inconstitucionalidade ou contrário ao interesse público. Nesse sentido, a matéria do veto é regida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, a saber, artigo 55, se o prefeito considerar o projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados daquele em que a receber, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara as razões do veto. Portanto, negamos e refutamos o veto total da chefe do Poder Executivo Municipal, haja vista não trazer em suas razões nem a inconstitucionalidade, nem o que está ao contrário ao interesse público. Assim, o projeto de lei ordinária municipal está em consonância com a Lei Orgânica Municipal e Constituição Cidadã de 1988. Terceiro, esclarecemos que o projeto de lei ordinária municipal, em apreço, vindo a ser promulgado, traz que seus efeitos iniciarão a partir do 1º de janeiro de 2021, respeitando a vacância da lei, princípio constitucional e da anterioridade, conforme consta expressamente no último artigo do projeto de lei ordinária municipal. Ademais, é sabido e notório o entendimento constitucional e da lei orgânica municipal de não ser possível as alterações dos subsídios para a mesma legislatura. Portanto, negamos e refutamos que o projeto de lei ordinária municipal seja de interpretação dúbia do início da vigência da lei, como acima sustentado, como também não há conflitos entre a Constituição Cidadã de 1988, a Lei Orgânica Municipal e a Lei Ordinária Municipal 1445/2012, com o projeto de lei ordinária municipal, objetos das razões do veto. No outro giro, a revogação das disposições contrárias, constante também no último artigo do projeto de lei ordinária municipal, dar-se-á a partir do início dos efeitos em 1º de janeiro de 2021, objetivando revogar a única lei ordinária municipal de 1445/2012, que regulamenta os subsídios secretários municipais, vereadores, prefeito e vice-prefeito, vigente atualmente no município de Maria da Fé para a legislatura e quadriênio 2017 e 2020. Quarto, negamos e refutamos as razões do veto ao projeto da lei de lei ordinária municipal quanto a reajustar os subsídios dos secretários municipais, por ser contrário às vedações do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, em relação às despesas com o pessoal entre federado afetado pela calamidade pública decorrente da Covid-19. Haja vista o Poder Executivo Municipal ter decretado a calamidade pública do município de Maria da Fé, nos termos do decreto 3.930, de 20 de abril de 2020, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela resolução número 5.548, de 21 de maio de 2020. Assim, obrigando o município a cumprir o determinado na Lei Complementar 173/2020. Portanto, reiteramos que o projeto de lei ordinário municipal está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Cidadã de 1988, como acima sustentado. Decisão dos membros da comissão. Pelo exposto e de forma unânime, decidimos pela rejeição total do veto ao projeto de lei ordinária municipal número 11/2020, sendo esse parecer dos membros da comissão especial. Por fim, determinamos a Secretaria desta Casa Legislativa para fazer a juntada do parecer nos autos do projeto de lei ordinária municipal. É o parecer Câmara Municipal de Maria da Fé, 23 de junho de 2020. Helder Márcio de Campos, presidente da comissão. Jucemar Ribeiro Cardoso, relator da comissão. Leonardo da Silva Carvalho, vice-presidente da comissão. Bom, passo a palavra aos vereadores para a discussão do veto ao projeto de lei número 10/2020, para depois de colocar em votação. A palavra está aberta. Algum vereador quer começar? Começar? Por favor, vereador Rodrigo. Bom, esse é o mais tranquilo das questões, né? Esse projeto de lei, né, trata do subsídio do secretário. E desde o início, para nós, não houve nenhuma ideia de redução. Nós acreditamos, né? O cargo de secretário tem realmente uma dedicação que tem que ser exclusiva.
e demanda profissionais qualificados, então tem que ser um bom subsídio para poder atrair, né, profissionais qualificados e o cargo não virar um cabide de emprego. Os que ocupam o cargo, né, atualmente são realmente qualificados, têm prestado um bom serviço, então fazem jus aí ao subsídio que vem recebendo. E houve apenas o questionamento por que não pelo menos corrigir, né, pelo que os últimos 4 anos a inflação corroeu do salário, né, a inflação desvalorizou o dinheiro. Foi até uma intenção de início, nós chegamos a discutir essa possibilidade. Nos últimos 4 anos teve 17%, né, de inflação, adicionar esses 17% pelo menos, né, para os próximos 4 anos, né, dos próximos secretários. Só que houve uma lei, né, uma lei complementar esse ano, que é a Lei Complementar número 173 de 2020, que ela alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal por ocasião do Covid-19, né, por essa ocasião de questões de pandemia, e ela trouxe diversas restrições à administração pública. Entre elas está, né, a proibição de aumento, né, conceder qualquer aumento ou reajuste de adequação ou de remuneração a membros de poder ou de órgão. Ou seja, essa lei complementar desse ano, recente, que introduziu esse artigo aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal, devido à pandemia, que é proibido até dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, até 31 de dezembro do ano que vem, conceder qualquer tipo de aumento, né, a membros de poder, no caso, né, membro do Poder Executivo, secretário municipal. Então, ou seja, mesmo que a gente quisesse, né, no caso até queria, se ventilou essa possibilidade, essa lei complementar não permite que haja pelo menos esse reajuste de 17%. Então, o que nós podemos fazer é manter como está hoje para os próximos 4 anos, e aí, no próximo mandato, aquela revisão geral anual, como a gente separou agora, como bem o Adolfo destacou, o secretário, né, em uma lei própria, na revisão geral anual vai poder ser concedido também o reajuste para os secretários, para não desvalorizar, né, seu subsídio com a inflação. Então, apenas explicando isso, nós fizemos também a pesquisa, a busca de subsídio de secretário municipal. Nesse caso, estava até de acordo, Maria da Fé estava dentro da média, o subsídio de secretário. Queríamos até elevar um pouco, mas essa lei complementar aí desse ano impede. Então, mantivemos o mesmo valor. Muito bem colocado, vereador Rodrigo. A palavra está aberta. Vereador Semar, por favor. Bom, esse terceiro projeto aí, o projeto 11, né, questão dos secretários, só recordando que a gente falou, que o Rodrigo também já pontuou ali, que a gente resolveu não mexer, porque são cargos, apesar de ser comissionados, apesar de ser um cargo por indicação política, mas é um cargo que a gente entende que deva ser uma escolha com responsabilidade, porque são cargos técnicos, todos, alguns mais, né, que exigem mais, outros que exigem um pouco menos, mas não tem vida fácil ali. Eu destaco aqui, por exemplo, a minha área, a área da educação, até parabenizo a secretária, porque não é fácil mesmo. A Secretaria de Educação é uma das mais complexas da Prefeitura e exige conhecimento. Você vai administrar uma secretaria com uma quantidade enorme de professores, né, toda uma equipe pedagógica e a quantidade de alunos e tudo o que acontece dentro do setor da educação passa pela secretaria. E muitas vezes, às vezes, quer tomar uma decisão, mas ainda é submisso ao prefeito, né, que é ele, não, o chefe do executivo é ele que toma a decisão final. Como justificando a minha fala agora há pouco aqui do plano de cargos e salários, é direcionada a chefe do executivo, com quem, né, assumiu o compromisso desse cargo, né, desse plano de cargos e salários. A secretária, não sei qual é a opinião dela nesse sentido, a gente já discutiu várias vezes, mas essa fala minha é para a chefe do executivo. Mas, se a chefe do executivo determinar que seja feito, que seja apresentado um plano de cargos e salários, a responsabilidade, né, cai aí para a secretária. É ela que vai ter que, né, elaborar esse plano, junto com a sua equipe, com a maior responsabilidade, porque vai mexer com a vida de todos os profissionais da educação. Uma outra secretaria que eu destaco agora, como a gente já falou aqui hoje, a questão da pandemia, a Secretaria da Saúde. Olha o tamanho da carga da responsabilidade dessa secretaria. Infelizmente, não tem como a gente aumentar, porque a Lei Complementar 173, no seu artigo 8º, no inciso 1, ele não permite, porque em municípios que decretaram o decreto de calamidade pública, que é o caso nosso aqui. Em 20 de abril foi decretado, em 21 de maio foi aprovado na Assembleia, e agora não há como, até 31 de dezembro de 2021, ser feito nenhum reajuste, né, dentro dos critérios que estão especificados lá. Aí,
Uma coisa que ela citou também, que chama atenção, é que, né, continuará congelado por mais 4 anos. Aí eu corrigi aqui, no caso é até 31 de dezembro de 2021. Aí, a próxima legislatura, o prefeito, né, seja quem for estiver ocupando o cargo, pode enviar para essa casa aqui, quem estiver aqui nessa cadeira, pode aprovar, sim, um reajuste, pode ser discutido, né, dentro dos meios legais. Não é assim também, vamos aumentar porque quer aumentar, não. Tudo tem que ser discutido e tudo é com responsabilidade. E outro ponto que ela destacou aqui também é o cartão alimentação, que uma vez que nós deixamos eles de fora do cartão alimentação, pelo amor de Deus, né, aí essa uma ficou um pouquinho fora, uma bola fora aí na justificativa, porque o cartão alimentação é para funcionários. Como é um cargo comissionado, é um cargo, né, não deixa de ser um cargo político, a gente decidiu aqui deixar de fora mesmo o cartão, todos aqui lembram disso, né, quando a gente aprovou o projeto do cartão alimentação. Até justificando um ponto aí, alguns, né, questionaram se vai ter um aumento nesse cartão. Isso que eu falei, dessa lei complementar 173 já não permite. Então, é importante que tenha essa responsabilidade, nesse momento, em tomar certas decisões, porque às vezes soa que não quer aumentar, mas aqui só faz o que a lei permite. Já falei outras vezes aqui, o que manda na cidade, no estado, no país é a lei. Não é o prefeito, não é o vereador, não é o juiz, não é nada. O juiz dá sentença em cima do que está a lei aprovada pelo parlamento, enfim. É a lei que determina. Nossos colegas advogados aí que entendem melhor disso aí. Então, aqui a gente não pode fugir da lei. O que eu penso aqui é uma coisa, o que a lei me permite fazer é outra. Do contrário, eu serei penalizado ou de imediato ou futuramente. E isso eu prezo muito e não quero, né, esse problema. Bom, então, enfim, secretários, né, os demais secretários, reconheço o trabalho, por exemplo, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a Karina, que foi minha professora na faculdade, né, que eu posso também falar sobre ela, a sua competência. Então, por isso, né, e entre outros secretários aí que a gente, né, o esporte, que teve um destaque, o mountain bike, eu sempre parabenizei aqui, ele nos deu um apoio. Enfim, a gente tem inúmeras circunstâncias, mas reconhecer o trabalho dos outros eu sei. Eu só não sei fugir da legalidade. Quando é irregular, eu não posso aprovar, mas a minha opinião é uma coisa, o que a lei permite é outra, como eu já destaquei aqui. Então, o cargo de secretários, a decisão nossa em manter o que está, né, tem inúmeras discussões, né, nos amparando quanto a isso. Não é só porque a gente quer ou não quer aumentar, ou, né, enfim, é o que a lei nos permite. E reconhecendo que são cargos técnicos. O prefeito pode se nomear quem ele quiser, mas se não for uma pessoa preparada para o mesmo, a gente tem visto aí que, né, muitos, né, ou não estão preparados, ou não aguentam a carga. Porque o cargo, né, público é isso mesmo. É dedicação 24 horas, abre mão de família, está sujeito à crítica, quem não está afim, que não vá se aventurar nesses cargos que todos a gente está discutindo hoje aqui. São cargos, sim, que a gente tem que reconhecer. Agora, tem que reconhecer a realidade também e adequar a realidade com o que a gente está fazendo aqui hoje. Quem tiver de discordar, estou no dia a dia, na rua, aí, respeito toda e qualquer opinião, mas tenho o direito de discordar e expor a minha. Então, fica aí o meu reconhecimento ao trabalho dos secretários e o porquê da gente separar esses 3 projetos. Futuras legislações poderão trabalhar com essas 3 situações de forma isolada. Subsídio de vereadores, subsídio de prefeito e vice e subsídios de secretários. Foi o que a gente analisou e aprofundou muito, e tem muito detalhe que não tem como ficar estendendo aqui. Muita coisa, às vezes, até deixa de ser falado. Se mais alguém lembrar mais alguma coisa de tudo que a gente discutiu aí, né? São muitos pontos para serem ressaltados. Obrigado, vereador. Passa a palavra, vereador Adolfo. Falar sobre esse projeto, o que acontece? Foi separado, igual o Josemar falou, o Rodrigo, foi separado porque era um projeto só, né? Para dar aumento para os vereadores, do subsídio dos vereadores, do prefeito e dos secretários. Então, a gente não acha justo isso. Porque o que acontece? Eu acho que os outros prefeitos antes usavam, né, em aumentar o subsídio dos secretários para aumentar os seus subsídios também dos vereadores e dos prefeitos. Então, por isso que tem que ser separado,
porque no ano que tem né, o reajuste de inflação ali, aí você pode dar só para o secretário, porque não é justo todo ano você reajustar o salário de prefeito e vereador para reajustar o dos secretários. Então, por isso que foi separado essas leis. Foi feito 3 leis diferentes para não dar esse problema depois. Tá joia? Bem, vereador. Vereador Rodrigo. É só uma breve consideração que eu acabei esquecendo, e que esse veto a esse projeto de lei demonstra que realmente faltou o diálogo, que teve essa falha na comunicação, porque se a gente acatar o veto, vai ficar o mesmo subsídio. Se a gente rejeitar o veto, vai ficar o mesmo subsídio. Então, quer dizer, de qualquer maneira, o valor vai ser o mesmo. Não precisava nem ter tido esse veto, esse desgaste, apenas para pontuar essa questão. Bom, bem colocado para os demais vereadores. Também vou na linha de que a gente reuniu bastante a respeito dos secretários. Eu acho que o secretário também a gente não deve mexer no subsídio dos secretários, até porque tem que ter pessoas capacitadas para tocar uma secretaria. Até porque se um prefeito não tiver com a secretaria, com secretários, pessoas competentes para trabalhar, isso indiretamente já atrapalha a sua administração. Então, a gente foi no sentido de que o secretário a gente não teria que mexer, né, no subsídio, estava até com a ideia que até aumentasse um pouco, mas devido a essa lei 173, aí, que surgiu essa lei mais nova, que surgiu agora há pouco, aí, que não pode subir, reajustar salário, dar aumento e tudo mais que possa querer fazer agora nesse momento. É uma lei federal, que lei federal não podemos passar por cima, é uma hierarquia, né? Então temos que atentar à lei federal, até porque se for querer fazer alguma coisa passando por cima da lei federal, pode ser, tem que responder. Então, foi nesse sentido que a gente foi na linha de manter o salário dos secretários municipais. A palavra está aberta, algum vereador quiser fazer alguma colocação, antes de colocar em votação. Vereador Leonardo, por favor. Eu só vou ler aqui a lei complementar. Me parece que o Executivo ele peca por não ter um jurídico que acompanhe as leis, né? Infelizmente, quando ela fez a postagem em rede social, é como se nós, vereadores, estivéssemos diminuindo o salário dos secretários, né? A intenção dela foi de deixar bem claro que nós estávamos diminuindo o salário também do secretário. Então, é uma mentira. Nós não podemos nem aumentar por causa dessa lei complementar 173, de 27 de maio. O que diz essa lei? Né, no artigo 8º. A hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. A União dos Estados, Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitado em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Então, a gente vê que vários projetos vêm para essa casa sem observar a lei. Inclusive, tem um projeto que chegou desde segunda-feira aí, que a gente vai debater muito, que não observa a lei, mas quer enterrar a goela abaixo dos vereadores. Mas antes de mandar um projeto para essa casa, primeiro para a gente fazer análise, já está em rede, já está em WhatsApp, algumas pessoas já questionando, Jusemar, questionando nós, olha, chegou um projeto e a gente quer que vocês façam, mas a gente tem que respeitar a lei. A gente tem que observar a lei. Então, o jurídico deles lá, eles pecam muito e acaba criando uma desarmonia entre os poderes. Nós estamos aí há 6 meses aí do término do mandato. Por que não vem conversar com a gente aqui? Tem tanta coisa na casa que a gente poderia estar dialogando, mas não vem. Né? Agora, com relação aí, falar que caridade, que nós estamos pecando por falta de caridade. Cito o Papa, né? Mas uma exortação apostólica aí do Papa, acho que é do Papa Paulo VI, ela acabou repetindo, o Papa Francisco repete essa, que é a mais alta de todas as caridades, é a política. Puxa vida, nós vereadores, não temos secretarias, nós não temos assessores. O nosso subsídio aqui, nós gastamos com gasolina, saímos, né, acompanhamos o nosso trabalho, fazemos algumas coisas. Agora não, para ela falar para nós, vereadores, que nós não temos caridade e somos ineficientes, mas será que ela ajuda com o subsídio dela algumas pessoas? Porque ela tem toda a secretaria a favor dela.
Nós não temos secretarias sociais aqui, social, não temos o CRAS, o que ajuda. A gente ajuda o nosso subsídio. Agora cita que nós estamos falhando com a caridade. Olha que eu vou finalizar uma palavra. Político nenhum, vou começar comigo. Político nenhum tem caridade, ele tem interesse. Obrigado, vereador Leonardo. A palavra está aberta, antes de colocar em votação. Eu acho que todos os vereadores já falaram o que tinham de dizer aqui a respeito sobre esse projeto. Vou colocar o veto em votação ao projeto de lei número 11/2020. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal, lembrando a todos, mais uma vez, que o vereador deverá votar pela aprovação do veto, seguindo o entendimento da prefeita municipal, ou pela rejeição do veto, sendo o contrário o entendimento da prefeita municipal, e mantendo o que foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores dessa casa. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Voto pela rejeição do veto. Vereador Antônio Ricardo Albino. Pela rejeição. Vereador Helder Márcio de Campos. Pela rejeição. Vereador Henrique César Bernardes. Voto pela rejeição do veto. Vereador José Crânio Ribeiro Mendes. Pela rejeição do veto. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Pela rejeição do veto. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, pela rejeição. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Rejeição do veto. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Pela rejeição do veto. Então, portanto, o veto foi rejeitado por unanimidade. Passamos agora para os projetos de lei, em segundo turno, discussão e votação nominal. Projeto de lei número 12/2020, dispõe sobre a denominação de rua, Rua Vicente Gonçalves. O projeto recebeu o parecer favorável das comissões pertinentes, o projeto está em discussão. Eu acho que esse projeto também já foi discutido na reunião anterior, né? Já foi bem falado por todos os vereadores, a respeito da pessoa que foi o senhor Vicente Gonçalves, uma pessoa que, com certeza, somou muito para o nosso município, um grande cidadão. Eu acho que, se algum vereador quiser falar mais alguma coisa, a palavra está aberta. Vereador Rodrigo, por favor, rapidinho para apontar, sobre até os dois projetos que vão ser votados, já aproveitando, falar de uma vez. Essa questão da rua, né, do Vicente Gonçalves. A gente está passando ali onde é a rua Padre Juca hoje, que é ali perto do ginásio, Nossa Senhora de Lourdes, porque a praça, né, que foi reformada, revitalizada pela administração, vai ser dada homenagem aí, com o segundo projeto de lei, Praça Padre Juca. E a rua Vicente Gonçalves já era no antigo loteamento do Armando, né, que hoje é Monte das Oliveiras, e na época que foi dar o nome de rua, né, para aquele local, para aquele bairro hoje, chegou o seu entendimento, um projeto da Secretaria Municipal de Turismo, para cada rua ter o nome de uma espécie de oliveira. Então lá estava a rua Vicente Gonçalves, foi preciso transferir para que lá também fosse uma rua de espécie de oliveira, e agora a gente está colocando no devido lugar, né, para ele não ficar sem homenagem, tendo em vista a pessoa de respeito, de reputação ilibada que foi, né, tem uma história muito bonita, uma história muito bonita na cidade, e agora uma rua central, como bem disse o Adolfo ali, como maior destaque. É apenas isso para contextualizar os dois projetos. Bem, vereador, mais um vereador para fazer uma colocação. Coloco o projeto em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador José Crânio Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Sim. Projeto aprovado por unanimidade. Em segundo turno de discussão e votação nominal, será encaminhado à prefeita para a sanção. Projeto de lei agora número 13/2020, dispõe sobre a denominação de Praça Padre Juca. O projeto recebeu o parecer favorável das comissões pertinentes. O projeto está em discussão, também um projeto que já foi falado em primeiro turno. Eu acho que não tem que dizer nada ao projeto. Também falar sobre a pessoa do Padre Juca, que foi uma excelente pessoa para o nosso município. Uma pessoa que não tem que se dizer, né? Foi um grande homem aqui, que somou bastante para a nossa comunidade. A palavra está aberta, algum vereador quiser colocar. Eu acho que não tem nada a dizer. Vou colocar o projeto em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador José Crânio Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Sim. Então, o projeto também aprovado em segundo turno, discussão e votação nominal. Será encaminhado, aprovado por unanimidade, né? Será encaminhado à prefeita para a sanção. Chegamos ao final da nossa reunião. A próxima reunião extraordinária será no dia 1º de julho, às 19 horas, para votação em primeiro turno dos projetos
01/2019, que trata do parcelamento do solo, e o 01/2020, da Lei Complementar, que trata o ISS. Em segundo turno, o 07/2020, que trata da LDO. A próxima reunião ordinária será realizada no dia 6 de julho, segunda-feira, às 19 horas. Declaro encerrada essa reunião, agradeço a presença de todos, fiquem todos com Deus e boa noite. Boa noite. Parabéns,